Bom dia, meus queridos amigos. Que a doce paz de Jesus envolva-nos nesta manhã. Quanta alegria poder chegar até o seu pensamento, procurando envolvê-los nas vibrações amorosas desses espíritos que comungam conosco, esse mesmo ideal de auxiliar todos aqueles que necessitam e que possamos contribuir com o alimento vivo para seus espíritos. Elevemos nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos dê uma semana de trabalho, de tolerância, de muita paciência, calma e resignação, para que possamos trabalhar pelo bem comum. E assim, Senhor, com muita alegria iniciamos esta manhã, esse Evangelho, trazendo para todos os nossos irmãos o item 3, preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear como longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas capítulo 20, versículo 45 a 47, Marcos e Mateus capítulo 23, versículo 14. Disse também Jesus: Não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma das duas, Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las pouca ou quase nenhuma? Porque por aquele que não pode pagar é falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-la em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois que se considera imortal traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu ao seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daqueles que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro assim por diante?
Não será disso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, para que possamos sentir em nós o valor da prece, esse momento sublime de comunicação entre os dois planos da vida, que nos sustentam, que nos amparam e que nos dão alegria de saber que nunca estamos sozinhos. Ó Mestre, dai-nos força e coragem para vencer as nossas lutas de cada dia. Que o seu amor possa nos sustentar na alegria de viver, no prazer de servir, nas mãos que se estendem, nos abraços que nos confortam, na palavra que nos ergue. Assim, Senhor, com o coração cheio de alegria, te pedimos que olhe por todos os que sofrem, tanto em nossos lares, nossos familiares, como aqueles, Jesus, que se encontram internados nos hospitais, aqueles que se encontram nas cadeias públicas. Jesus, quanta dor, quanto amparo nos é dado e quanta ignorância em relação à compreensão e à aceitação dos bens que nos são concedidos. E assim, felizes, desejamos iniciar a nossa semana com muita fé, com muita coragem, mas acima de tudo, Jesus, com muita esperança. Que assim seja. Meus queridos amigos, Jesus sempre trazendo para nós as colocações da época, para que possamos refletir em tudo isso que vivemos, que temos feito, que temos construído, e a forma como temos nos posicionado diante do próximo e diante de Deus. É para nós um grande valor quando nós entendemos que a simplicidade, a humildade é, sem dúvida, o recurso maior que vai nos promover meios, mecanismos de nos elevarmos até Jesus. Nós sabemos que a prece é uma porta que abre do meu pensamento em direção a Deus, nosso Pai. Então, a prece, para todos nós, ela é uma bênção, porque ela nos recompõe, ela nos fortalece e, acima de tudo, estabelece dentro de nós essa confiança de tudo aquilo que nós pronunciamos em favor das nossas necessidades ou em favor de outros espíritos. Então, nós vamos ver que a prece ela deve estar dentro de nós, né? Que cada um deve despender de um esforço muito grande para que possa remover todas as asperezas, todas as dificuldades e melhorar a paisagem íntima de nosso pensamento. Jesus nos disse aqui, nos diz Kardec, não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas da viúva, isto é, abocanham as fortunas. Não adianta, meus irmãos, eu rogar a Deus aquilo que não sou capaz ainda de alcançar. Aqui nos traz uma colocação bem expressiva, não façais como os escribas, e a pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas, quer dizer, pedem, oram em voz alta, em preces extensas, mas têm atos completamente contrários àquilo que o Evangelho vem nos pedir, e aqui ele traz o exemplo das viúvas, porque as viúvas eram mulheres que ficavam com grande dificuldade na sociedade hebraica, porque os judeus a consideravam uma pária da sociedade, uma pessoa que não tinha uma relação com todos porque ela era viúva. Então, nós presenciamos cada dia mais que o Evangelho segundo o Espiritismo amplia o nosso olhar em relação ao ato de caridade que a prece é. Porque a prece, ela é um ato de caridade, mas ela é uma manifestação do nosso coração. Então, a oração é divina,
é divina porque é o Espírito que expande e que vai de encontro à necessidade que ele aspira. Então, nós temos que observar que, sem dúvida, a prece ela representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração, ela é divina quando ela quebra o nosso silêncio e ela aspira em conversar com os benfeitores, com os espíritos que auxiliaram na sua reencarnação, ou até mesmo com Jesus, para que possa dar para ela força, coragem, sustentação diante das suas lutas e diante do seu progresso. E a prece ainda, quando ela é articulada com atenção, nós vamos ver que muitas inquietudes nossas são abrandadas. Nós não podemos mais distanciar de tudo aquilo que os nossos olhos estão vendo e nós preferimos muitas vezes vivermos na aflição do que nos entregarmos ao trabalho do bem, à oração tecida com harmonia e confiança. E isso fez com que a gente, pelas crenças e por outras religiões, nós nos entregamos também às preces pagas. Quantas vezes nós encontramos irmãos que pagam missas, pagam na igreja as suas orações em favor daqueles que já retornaram ao mundo espiritual. E nós encontramos em mensagens várias a questão extremamente importante que quando às vezes nós vibramos para uma pessoa que já desencarnou, ou pagamos, né, pela prece, pela missa, então nós vamos ver que quando nós desencarnamos, nós vamos encontrar com esses espíritos, talvez nas mesmas condições, porque as preces pagas, ela não têm a fluência do amor que nós deveríamos ter para com aquele espírito. Então, nós vamos ver que quando nós estamos orando com o coração voltado para Deus, rogando e suplicando para aqueles nossos irmãos, suplicando graças, amparo, proteção, nós vamos ver que um grande número de espíritos podem envolver aquele ente querido, aquela pessoa, né? Mas quando nós vamos pagar e não temos tempo para orar, ou não acreditamos em nossas orações, nós podemos ver que isso é uma falta de caridade. Então, por que nós vamos pensar em cobrar uma prece? E com isso chama a atenção até dos espíritas que todos os nossos trabalhos, seja ir dar um passe no lar, seja fazer uma visita, seja fazer uma prece com uma pessoa necessitada, jamais podemos receber qualquer coisa em troca. Porque quando nós recebemos em troca qualquer coisa, mesmo que seja um agrado, nós podemos perceber que isso fica na conotação de pagamento. Ah, não, mas eu estou dando uma fruta, por exemplo, né, que apanhei no quintal com muita alegria. Sim, nós agradecemos, mas naquele momento a gente não pode aceitar. Por quê? Porque toda a prece, todo bem, ele não pode ser restituído com bens materiais. Então é preciso que a gente possa observar que Deus, que é o nosso Pai, Jesus, que é o nosso irmão, eles não venderam os benefícios que eles nos concederam e nos concedem. Cada dia que nós vamos rogando, implorando ou pedindo, nossa expansão mental vai crescendo e nós temos que fazer uso da razão, do bom senso. Lembrando a todos que a oração é uma comunhão minha com Deus. Eu não posso pedir que o outro faça para mim aquilo que eu poderia estar fazendo. Nós podemos pedir amparo, podemos pedir ajuda, reforço das nossas orações. Isso é muito importante quando nós fulano, ore por mim, me ajude, para que os espíritos possam me ver, me sentir. E às vezes muitos de nós temos até vergonha de pedir,
porque nós recebemos mais do que nós merecíamos. Então, Allan Kardec nos mostra, na Revista Espírita, uma situação que nos chama muito a atenção, que é aquilo que nós vamos ver, o que é que nós estamos recebendo, o que nós temos de bom dentro de nós, que vai fazer com que a gente perceba a grandiosidade de tudo que está em nós. Então, às vezes, as nossas orações, como nos diz Kardec, é importante que a gente possa refletir como nós vamos oferecer ajuda para o outro, de que forma nós temos que sentir, né, a ajuda dessas conotações que são procedentes de preces. A prece, para nós, é extremamente valorosa quando nós somos capazes de sentir o valor desse instrumento divino que vai fazer com que a gente se fortalece. E o serviço da prece em conjunto, como é isso que eu estou dizendo, outras pessoas também orando, e às vezes na família, né, como nós fazemos o Evangelho no Lar, uma vez, duas por semana, nós vamos ver o quanto isso nos dá força e materializa o nosso desejo nas mais altas esferas vibratórias. Portanto, é importante que a oração seja sempre por todos nós um recurso divino que vai nos elevar e vai fazer com que a gente sinta o desejo de compartilhar com a necessidade do meu irmão. Portanto, Kardec nos diz assim: a razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Isso é uma incoerência. E são nesses momentos de incoerência que nós passamos a refletir no que está certo e no que está errado, o que é do homem e o que é do César. Então, aqui ele fala: a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera moral traficar com as graças de um soberano na terra. Poder-se-ia ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Nós ainda precisamos pensar, né, nos atos inconvenientes que nós temos percebido. E essas preces pagas são esses atos. Ninguém pode comprar, ninguém pode julgar. Muitas vezes a forma de orar, mas nós todos somos convidados a rogar a Deus, aos espíritos amigos, que para que eles sintam-se tocados pela nossa prece, pelo fervor do nosso pensamento, a fim de que possamos colaborar com o outro e também sermos receptores dessas verdades, desses recursos que a espiritualidade tem a nos oferecer. Portanto, é importante que a prece seja sempre para nós o recurso divino que vai nos sustentar e que vai nos amparar. E com isso, eu convido os nossos irmãos para que a gente também possa elevar o nosso pensamento numa confiança maior, para que nós possamos sentir a força da espiritualidade a nos amparar. Lembrando-lhes que a oração nossa deve ser sempre aquela que se faz na nossa intimidade, no silêncio de nossa alma, esperando de Deus a providência para que todos nós sejamos acalentados por essas vibrações. Eu vou até ler aqui uma mensagem da nossa irmã Meimei, para que a gente possa fechar esse raciocínio. Ora e confia. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem porta, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, no campo de moléstias consideradas irreversíveis,
no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzem à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes. Em extrema penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, de alma relegada ao supremo abandono, na área de problemas criados pelos entes a que mais ames, não desespere. Ore em silêncio e confie em Deus, esperando pela providência divina, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam, cada dia, a chegada de novo amanhecer. Confie, meus irmãos, que o Pai olha por todos nós. Confie em você e não pague o outro para orar, porque esta prece não sai das vibrações tão estreitas de quem a faz. Assim, Jesus, agradecido pelo amparo que o Senhor tem nos dado, nós te pedimos, fortaleças os nossos ideais no bem, e que as mãos abnegadas dos nossos benfeitores nesta manhã possam nos transmitir o passe, chegando até cada um de nós as vibrações de luz, de vibrações calorosas que nos estimulam a caminhar. Obrigado, Jesus, por esta dádiva tão sublime que é o passe, que diariamente os amigos espirituais nos auxiliam. E rogamos pela fluidificação de nossas águas, a fim de que as benesses divinas sejam nelas depositadas, e que a paz augusta do nosso Mestre Jesus acalente os nossos aflições e os nossos pensamentos. Que assim seja. Queridos amigos, recebam as vibrações e as preces do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhado pelo amor de Jesus.